Vejamos como demonstrar que o problema da correspondência de Post é indecidível. Para tanto, iremos inicialmente considerar uma versão modificada do PCP, de tal modo que nós iremos reduzir a linguagem universal, que é sabidamente um problema indecidível, no PCPM modificado, ou seja, numa modificação do problema da correspondência de Post. E, por sua vez, vamos reduzir o PCPM modificado ao PCP. Assim, se LU é indecidível, então PCPM também é indecidível. Se PCPM é indecidível, então PCP também é indecidível. Bem, o problema da correspondência de Post modificado, ele é semelhante ao problema da correspondência de Post com um requisito a mais, que a primeira correspondência nas listas A e B é a primeira correspondência em uma solução. Ou seja, uma solução, ele tem sempre a primeira correspondência da minha instância de Post. Ou seja, formalmente, um PCPM, certo? É formado por duas listas, assim como PCP, ou seja, uma lista W1, W2 até WK, a lista A, e a lista B, X1 até um XK, e uma solução da correspondência de Post, ela tem uma sequência de 0 ou mais inteiros, tal que a palavra formada pelas instâncias de W são iguais às de X, ou seja, a palavra de cima, né, da correspondência é igual à palavra de baixo, ou seja, do B, e o primeiro símbolo dessas palavras é sempre o W1 e o X1. Na prática, ele é o problema da correspondência de Post, só que eu vinculo sempre a solução à primeira correspondência formada por W1 e X1. E o resto é livre. Eu posso ter 0 ou mais inteiros, de forma que a palavra de cima seja igual à palavra de baixo. Bem, vejamos como demonstrar que o problema da correspondência de Post pode ser reduzido através de um algoritmo em uma instância do problema da correspondência de Post, de tal modo que o PCPM tem solução se somente se o PCP tem solução. Com isso a gente está dizendo o quê? Que as soluções coincidem, né? Se tem uma solução em PCPM, eu consigo encontrar uma solução no PCP. Se não tem, eu também não encontro no PCP. Bem, para a gente fazer essa conversão, a gente vai assumir que a gente tem dois caracteres, dois símbolos, que não pertencem ao meu alfabeto. O estrela e o dólar. Tá? Ou seja, se por um acaso esses dois símbolos estiverem no meu alfabeto, pegue outros dois símbolos que não estejam lá. Tá certo? Aqui a gente escolheu esse asterisco e o dólar. A única coisa que a gente precisa é que eles não pertençam ao conjunto sigma, certo? O PCPM, tá bom? Bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai tomar uma instância do PCPM, tá certo? E a gente vai converter essa instância, né, por um algoritmo, ou seja, reduzindo ela a um problema em PCP. Então, eu vou receber uma instância do PCPM. O que é uma instância do PCM? É o conjunto de correspondências. Então, suponha que eu tenha K correspondências. Então, eu vou ter W1, W2 até WK e, da mesma forma, eu vou ter X1, X2 até XK. Tá? Ou seja, é uma instância qualquer do PCPM, certo? O que eu vou fazer a partir dessa instância? Eu vou construir uma instância do PCP, tá certo? Ou seja, eu vou aplicar algumas conversões, algumas alterações no meu PCPM, de forma que eu construa uma instância do PCP, tá? A instância que eu vou criar é a seguinte: eu vou ter
um elemento y0 com x0, que eu vou adicionar à minha instância. Todos os meus w's eu vou converter em y, vou já explicar como é isso. E todos os x eu vou converter em z's. Vou já explicar também como é isso. E vou adicionar ao final mais uma correspondência. Então, eu pego as minhas correspondências iniciais e adiciono duas correspondências. O y0, z0 e a yk mais 1 com a zk mais 1. E todas as correspondências originais eu vou fazer alterações nela. Tá? Então, como é que são essas alterações? Primeiro, para todas as correspondências originais, ou seja, W1, W2 até WK, eu vou adicionar uma correspondência no PCP chamada Y1, que pega cada WI, certo? E adiciona um asterisco depois de cada símbolo de W1. Então, por exemplo, se o W1, certo? É 101, eu vou, né? Se isso aqui é o W1, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, depois de cada símbolo ali de W1, eu vou adicionar depois um asterisco. Então, eu vou converter esse W1 na Y1, onde eu adiciono um asterisco depois de cada símbolo, tá? Ou seja, eu adicionei um asterisco aqui em cada uma delas. Já no Z, já no X, ou seja, na correspondência de baixo da lista B, eu vou adicionar antes. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 10 no X1, eu vou adicionar uma estrela antes, tá? Formando o Z1. Então, eu pego cada uma das nossas correspondências. Na parte de cima, eu adiciono uma estrela ao final de cada símbolo. E na parte de baixo, ou seja, na minha lista B, eu adiciono uma estrela antes. Vou adicionar uma nova correspondência chamada de Y0, Z0, que vai ser a minha primeira correspondência, ou seja, a minha Y1, Z1, aonde eu vou adicionar um asterisco antes da Y1, certo? Então, se a minha Y1 era 1, 0, 1 estrela, 0, estrela, 1 estrela, e a Z1 era estrela, 1, estrela, 0, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma W0, que é formada por quem? Por Y1. Quem é Y1? 1, estrela, 0, estrela, 1, estrela. Esse era o meu Y1. Vou adicionar uma estrela antes e vou adicionar, né, na correspondência dela, ou seja, no Z0, né, o Z1. Quem é o Z1? O Z1 é asterisco 1, asterisco 0. Ou seja, eu peguei essa correspondência e criei uma cópia dela, adicionando um asterisco antes da minha parte de cima, do W1, né? Tornando ele o W0. Tá? E ao final, como eu preciso fechar as minhas instâncias, eu vou adicionar uma correspondência a mais, que vai na parte de cima ter $, e na parte de baixo ter um asterisco e o $. Por que eu vou precisar fazer isso? Porque se vocês notarem, eu vou ter sempre nessa nossa codificação uma estrela a mais na parte de cima do que na parte de baixo. Certo? E aí, ao final, para fechar a minha PCP, para ela ter solução, eu preciso adicionar essa string a mais. Então, se por um acaso a minha PCPM tem uma solução, suponha que essa solução sejam M inteiros, né? Ela tem o W1, que a PCPM começa com a primeira instância,
né, com a primeira correspondência, né, W1x1, e ela tem aqui M, né, inteiros representando outras ocorrências de W e de X, tá certo? Então, eu estou supondo que a minha PCP-M tem solução. Portanto, essa aqui seria a cara de uma solução do PCP-M. O que a nossa conversão faz? Primeiro, ela vai transformar todos os Ws em quem? Em Y1, YI1, YI2 até YIN. Então, eu converto cada elemento desses para cá. O que ele fez? O que essa conversão faz? Ele adiciona para cada símbolo um asterisco a mais no final. Então, cada símbolo que eu tenho, tem um asterisco a mais no final, certo? Por outro lado, o que eu tenho quando eu faço a conversão dos meus x em z's? Ou seja, o x1 em z1, o xi1 em zi1, o xi2 em zi2, o xim em zim. Eu estou adicionando asterisco antes. Ou seja, essa palavra vai ter um asterisco a mais ao final e essa um asterisco a mais no início, tá certo? Bem, eu tenho que corrigir esse asterisco a mais que está aqui e o asterisco a menos que está aqui, tá? Então, para corrigir o asterisco que está a mais no início, eu vou pegar a primeira correspondência, Y1 e Z1, e vou substituir pela Y0, Z0, que era aquela que adiciona um asterisco a mais, né, em Y0. E aí eu vou continuar tendo um asterisco a mais no final, mas eu vou ter o mesmo número de asteriscos no início. Então todo mundo vai começar com asterisco no início. Por quê? Porque eu peguei o meu Y1 e substituí ele pelo Y1 com asterisco a mais no início. Então, agora, né, eu já tenho duas sequências, tá? De correspondências, né? De tal forma que eu tenho as mesmas palavras, exceto que ao final eu tenho um asterisco a mais em cima. E aí, para corrigir isso, né, para tornar as duas strings iguais, o que eu faço? Eu vou adicionar ao final a correspondência YK mais 1, ZK mais 1, que é o quê? É botar $1 no final e corrigir o asterisco a mais, né, que tinha ao final da primeira instância, colocando um asterisco a mais na segunda. Então, eu boto o asterisco ao final, dólar, e aí essa palavra aqui será igual a essa palavra, tá certo? Então, é assim que a gente demonstra que, a partir de uma solução, usando a nossa conversão, esse cara aqui também também tem uma solução que é formada por essa string a partir da conversão. Recapitulando, eu pego a minha solução de origem, converto ela, né, na minha string de origem, na minha string convertida, né, onde eu boto asteriscos a mais aqui ao final e aqui no início. Substituo a primeira palavra pela Y0 e Z0 para corrigir a questão de ter um asterisco a mais no início no Z, né? Ou seja, eu adiciono um asterisco aqui no início para corrigir e ao final eu corrijo o asterisco a mais que tem, adicionando um asterisco, $1 aqui e aqui só o dólar para que essas palavras fiquem iguais, tá? A prova do inverso é semelhante, né? Ou seja, se eu quiser mostrar que uma PCP tem solução, né, a partir dessa conversão, eu faço uma prova do mesmo jeito, né? Ou seja, a ideia alternativa contrária a essa, mas segue a mesma ideia. Ou seja, eu vou partir daqui para mostrar que a PCP tem solução. Apenas para tornar essa demonstração mais concreta, vamos ver um exemplo. Então, suponha que a minha correspondência de post,
né, minha instância, tenha 3 correspondências. A primeira, cuja lista de cima é 10, 111, 10 embaixo, ou seja, na lista B. A segunda correspondência é 1, 111 e a outra é 10, 0. Então, o meu problema na correspondência de post modificado inicialmente contém essas 3 correspondências, tá certo? Essas 3 correspondências eu vou converter elas na minha PCP, pegando cada uma dessas correspondências e alterando elas, né? Alterando elas de forma que na parte de cima eu coloco depois de cada símbolo um asterisco aqui marcado em azul, tá? E na parte de baixo, ou seja, na lista B, eu boto um asterisco antes, certo? Então, essa primeira correspondência, né? Vai ser uma correspondência que tem um asterisco a mais depois de cada símbolo na parte de cima e um asterisco a mais na parte de baixo, tá? Eu faço isso para a primeira correspondência, eu faço isso para a segunda correspondência e para a terceira, tá certo? Além disso, eu vou adicionar uma correspondência para iniciar e uma para fechar a minha solução. E como são elas? Eu vou pegar a primeira, porque lembrem que uma solução ela começa sempre pela primeira, então eu vou copiar essa primeira como sendo a y0 e a z0, tá? Aonde eu vou adicionar, além dos asteriscos depois, um primeiro asterisco antes da minha correspondência, ou seja, é a minha y1 com um asterisco a mais antes. E a lista B, ela é idêntica, tá certo? É a Z0. Portanto, além da minha correspondência 1, né, eu vou ter essa correspondência 0, que começa com asterisco e é igual ao anterior, certo? A menos dessa adição do asterisco, tá? E por fim, eu vou adicionar também, como eu havia dito, né, $1 na correspondência de cima e $1 e um asterisco dólar embaixo, que é para poder equiparar, né, os meus asteriscos, tanto embaixo como em cima, tá certo? Então, qual é o primeiro problema? Dado uma PCP, eu devo reduzir ela a uma PCP, ou seja, tornar ela uma instância do PCP, onde eu não tenho necessariamente o primeiro elemento como sendo da solução, pode ser qualquer. O que eu fiz? Converti cada uma das minhas correspondências em correspondências no PCP, simplesmente na parte de cima colocando asterisco ao final, né? E na parte de baixo colocando asterisco no início. Adicionei mais 2 correspondências, uma para ser a primeira correspondência com um asterisco antes e a última para fechar a correspondência com o símbolo $, e um asterisco $, na parte de baixo, para equiparar o número de asteriscos que eu tenho em cima e tenho embaixo. Portanto, esse procedimento, né, vocês podem ver que claramente é um algoritmo, né? Dado uma instância, eu consigo criar essa nova instância, tá? Ou seja, eu consigo fazer isso com a máquina de Turing determinística, né? Bem, agora vamos ver. Pega essa primeira PCPM, certo? E se a gente tomar uma solução para ela, lembrando, na PCPM eu sempre começo com a primeira correspondência, ou seja, com 10, 111, 10, tá certo? E depois, né, para completar ela, né, para esquecer uma solução, eu estou pegando aqui a segunda correspondência e a terceira, né? Vocês podem notar, ó, que eu tenho 10 e 111 em cima, em azul, 10 e 111 embaixo. 3 uns em cima, 3 uns embaixo, um 0 em cima, um 0 embaixo. Portanto, essas palavras, né, formadas por W1, W2, W2, W3 e X1, X2, X2, X3, são a mesma palavra, né? Ou seja, há uma correspondência do que está escrito em cima e do que está escrito embaixo. Como é que era nossa demonstração? A demonstração, o que a gente faz? A gente pegou aqui cada W desse aqui e substituiu ele pelo Y. O que era o Y? Era simplesmente pegar cada correspondência dessa e substituir ela por um asterisco a mais, que foi a meu Y1 aqui, certo? E o Z1, certo? É a correspondência de baixo com asterisco antes, né?
Então, o que que eu fiz aqui? Simplesmente peguei cada uma dessas 4 correspondências e mapeei elas de acordo com a minha conversão, certo? São as 4, né? Peguei as 4 aqui e fiz a substituição dessas 4 pecinhas, tá certo? Depois, né, de fazer essa conversão, vocês devem notar que, ó, tem um asterisco a mais aqui ao final e tem um asterisco a mais aqui no início. Fora isso, elas são idênticas. Então, o que que eu faço? Eu substituo a primeira correspondência pela correspondência 0, de tal forma que eu vou colocar um asterisco a mais no início para que essas correspondências, né, para que as sequências coincidam. Então, o que que eu fiz aqui? Peguei a primeira, né, y1 WZ1 e substituí ela pela Y0 Z0, né? Ou seja, eu substituí essa correspondência por esta aqui, que é simplesmente colocar um asterisco no início a mais. E, por fim, o que que a gente faz? A gente precisa resolver o fato de eu ter um asterisco a mais ao final. Então, o que que eu faço? Eu adiciono a última correspondência que fecha a parte de cima com dólar e na parte de baixo, né, na Z4, eu adiciono o asterisco para poder fechar essa minha palavra e o dólar. De tal forma que agora, se a gente observar, ó, eu tenho asterisco 1, asterisco 0, asterisco 1, asterisco 1, asterisco 1, asterisco 1. É a mesma sequência que eu tenho embaixo, seguida por um asterisco, um asterisco, um asterisco. Depois, 0 asterisco dólar, 0 asterisco dólar. Ou seja, as palavras coincidiram, tá? Ou seja, tanto em cima, tanto embaixo. Então, o que que a gente fez aqui? Eu converti uma instância do PCP-M a partir de um algoritmo em uma instância do PCP e mostrei que toda vida que eu tenho uma solução aqui, essa solução também será uma solução do PCP com algumas alterações, mas de modo que eu também tenho uma solução no PCP, que foi essa conversão que a gente fez na demonstração, né? Ou seja, eu converti cada uma das instâncias, substituí a primeira, né? E depois adicionei mais uma correspondência ao final para que as palavras fossem idênticas.